Olá, então seja muito bem-vinda ou bem-vindo a essa aula sobre cólica do lactente. Eu sou a doutora Natasha Balém, sou pediatra há mais de 10 anos, sou mãe de 2 filhos e tenho um carinho muito grande por tudo que envolva a alimentação saudável na infância. É esse tema que eu me dedico a estudar com muita profundidade e hoje eu vou passar para vocês uma série de conhecimentos para saber como lidar e diminuir as cólicas do seu bebê. Vamos falar então sobre a definição de cólica? Será que todo choro do bebê é preocupante? Quando que a gente percebe que sim, o nosso bebê está enfrentando uma dificuldade que tem relação ainda com a sua imaturidade intestinal? Bom, a principal manifestação da cólica é um choro inconsolável, um choro intenso. Mas a gente precisa saber que nem todo choro é cólica. Questões relacionadas ao próprio desenvolvimento do bebê fazem parte desse tipo de situação, porque o bebê ele chora muitas vezes, por quê? Porque ele quer colo, ou porque ele está com fome, ou porque ele está com sono, ou porque alguma questão do ambiente não está ok. Então, eu vou ensinar vocês ao longo dessa aula a entender realmente o que é cólica e o que não é. Bom, então aqui nós temos uma questão de analisar isso. Se a gente deu para esse bebê tudo aquilo que ele estava precisando naquele momento, ou seja, demos uma mamar, não é fome, não parece estar com sono, aí você vai analisar de acordo aí com as sonecas e a rotina de sono do seu bebê. Se você supriu tudo isso, a temperatura está ok, seu bebê não está nem com frio, nem com calor, é possível sim que se trate de um choro de cólica e agora eu vou passar mais detalhes para te ajudar a definir se é cólica ou não é. Bom, então em relação ao conceito de cólica, há mais de 50 anos existe essa definição de cólica do lactente, que leva em consideração aquela regra dos três, né? Ou seja, o bebê teria que ter um choro inconsolável por pelo menos 3 horas em 3 dias da semana e com uma duração superior a 3 semanas, tá? Então esse é o conceito mais clássico do que seria cólica. Agora, o que a gente tem que pensar, né? Para a gente respeitar essa regra, é importante saber também que antes do 4 mês de vida, as cólicas devem desaparecer. Se passar dos 4 meses, a gente já começa a pensar em outras doenças, especialmente alergias alimentares, refluxo mais grave, entre outros fatores. Então, é importante conhecer essas regras, até para a gente saber, né, se realmente faz sentido, né? Se o nosso bebê está com toda essa quantidade de sintomas para a gente classificar como cólica. Mas afinal, o que causa cólica? Será que é algum alimento que a mãe consome? Será que é a fórmula para os bebês que não estão em aleitamento? Será que é o ambiente? Será que é genético? O que causa a cólica? Os estudos, eles trabalham com várias hipóteses. Tem alguns falando em termos de carboidratos fermentáveis que a mãe ingere, outros falando a respeito de excesso de proteínas na dieta da mãe. Tem uma série de linhas de pensamento, mas o que a gente sabe é que tudo isso influencia sim um pouquinho na cólica. Questões genéticas, é só você conversar com mães que, por exemplo, os bebês não tiveram nada de cólica e elas comiam de tudo, não se preocupavam nada com a alimentação. Então, tem esse padrão genético sem dúvida envolvido na cólica. Mas a gente sabe que o ambiente, né, um ambiente muito barulhento, com brigas, com gritos, também eleva o nível dos hormônios de estresse do bebê, como cortisol, por exemplo. Então, cuidar o ambiente para que seja um ambiente silencioso. Essa questão de dar o colo, dar o aconchego quando necessário também é super importante, né? E eu vou falar um pouco mais a respeito dessas teorias envolvendo a alimentação. Bom, em termos de alimentos ingeridos pelo bebê, não faz sentido, no sentido de que a alimentação complementar não deveria ser oferecida nessa fase da vida. Até os 3 meses de vida, que é o período em que a gente mais tem cólicas, os bebês ainda devem estar se alimentando apenas de leite.
Então, por isso que a gente tem muitas teorias relacionadas aos alimentos que as mães ingerem e alguns estudos mostrando que sim, os bebês que recebem fórmula têm um risco levemente aumentado de ter mais cólica, devido a essas fórmulas, a maioria delas, apesar delas serem fórmulas próprias para bebês, elas são feitas com leite de vaca, né? Então, mesmo a gente ajustando teores proteicos em relação ao leite, né, para que ele seja mais próximo ao leite materno, a molécula do leite de vaca ainda é uma molécula íntegra e que não acaba facilitando essa digestão pela parte do bebê. O leite materno ele acaba sendo infinitamente mais fácil de digerir, então por isso que na teoria, né, nos estudos, o leite de vaca, né, as fórmulas acabam estando mais associadas com a cólica do que o leite materno. Então, aqui falando mais especificamente de alimentos que podem estar relacionados com a cólica. Alimentos esses, então, que a mãe consome e que vão passar para o bebê através do leite. Então, a gente tem os alimentos estimulantes, tá? Então, café, chimarrão, chocolate, esse tipo de alimento vai deixar o bebê mais alerta. E o cérebro dele não sabe ainda como lidar com essas substâncias, então isso pode sim ser um desencadeador de cólica. Em segundo lugar, os chamados FODMAPs, ou seja, são alguns carboidratos que o nosso organismo tem uma dificuldade um pouco maior de lidar com eles e eles podem fermentar no nosso estômago. Então, tem um estudo bem interessante que relacionou que mães que ingeriam esses FODMAPs, comparado com um grupo que não ingeriu, os bebês tinham mais cólica quando as mães ingeriam. Então, são alimentos, por exemplo, como feijão, a própria lactose, tá? Esse tipo de alimento e mais alguns que estão aqui na imagem, eles têm essa dificuldade de digestão. Então, tem mães que costumam dar uma reduzida, né? Não cortar totalmente, mas reduzir esses alimentos e notam sim melhora nas cólicas, tá? E em relação então a proteínas, né? Tem estudos que correlacionam uma dieta mais rica em proteínas. Então, mães que comem muito ovo, tomam muito leite, né? Esse tipo de alimento, carnes, enfim, em excesso, também acaba, de certa forma, sobrecarregando o trato gastrointestinal do bebê. Então, tem que ter uma série de cuidados aí para a gente evitar as cólicas, né? Lembrando, nunca corte totalmente um alimento sem orientação profissional, mas notando alguma associação com a piora da cólica, você pode fazer uma tentativa de reduzir, tá bem? Como avaliar melhor essa questão alimentar? Se você é uma mãe que amamenta e o seu bebê tem cólica, é recomendado você fazer o que eu chamo de diário da amamentação. Você anotar naquele dia que o seu bebê teve mais cólica, anotar o que você comeu naquele dia. Começa a prestar um pouquinho mais de atenção na sua alimentação para ver se você relaciona com algum alimento mais específico. Se você relacionar, por exemplo, com um dia que você tomou bastante leite de vaca, é um sinal de alerta para a gente pensar, talvez, numa possível alergia ao leite, tá? Embora o bebê com alergia ele vai ter outros sintomas além da cólica, ele costuma ter irritabilidade, ele costuma ter sangramento nas fezes, lesões de pele, tem vários sintomas que podem ocorrer, tá? Então, eu acho importante você fazer essas anotações, mas não fazer uma restrição na sua alimentação sem procurar um profissional habilitado. Tá? Então, é muito perigoso a lactante, né, a mãe que amamenta, fazer cortes na sua alimentação. É arriscado você ficar com alguma desnutrição nesse período tão importante. Então, caso você note e você sinta que sim, tem alguma relação ou com o ovo, ou com o peixe, ou com o amendoim, ou com o leite, algum alimento mais proteico que você consumiu parece estar causando mais sintomas de cólica no seu bebê, procure um profissional, seja nutricionista ou nutrólogo, para te ajudar nessa adaptação aí da sua dieta. Dentro desse contexto das cólicas, nós temos também o conceito de disquesia.
Disquesia é uma dificuldade que o bebê pode sentir ao evacuar, como se ele fizesse muita força, uma força desproporcional ao que ele realmente está tentando fazer, porque nem sempre as fezes do bebê vão ser endurecidas nessa fase, né? A maioria das vezes elas são fezes bem líquidas. Então, é como se você não conseguisse entender por que ele está fazendo tanta força se ele vai evacuar fezes líquidas. E a disquesia também tem muito a ver com essa questão, a mesma que causa as cólicas, que é ainda a imaturidade do sistema gastrointestinal. E vocês vão ver que as medidas que eu vou passar aqui, as orientações para diminuir as cólicas, elas também funcionam para disquesia, né? Massagem e uma série de outras orientações. Então fique tranquila, a disquesia ela não é uma doença em si, ela é apenas uma dificuldade do bebê em ainda conhecer os sinais do seu corpo e saber qual é a força correta que ele deve fazer na hora de evacuar. E o refluxo, ele pode piorar a cólica. A gente tem que entender que são situações diferentes, tá? O que causa cólica, a gente já falou aqui, que é essa questão da imaturidade gastrointestinal. O refluxo, ele tem sim alguma questão relacionada ao esfíncter esofágico inferior que ainda não está bem fechado, é uma válvula, tá? Que comunica o esôfago com o estômago do bebê, então ele ainda não está fechando muito bem, por isso muitos bebês acabam vomitando e isso pode ser bem normal, que é o que a gente chama de regurgitador feliz, né? Aquele bebê que vomita, mas que não tem perda de peso, não é irritado. Então, teoricamente, são duas situações bem diferentes, tá? Mas é claro que tem situações em que o bebê vomita muito e ele acaba tendo um pouco mais de choro, um pouco mais de distensão abdominal, gases, e nesses casos sempre é importante passar com um especialista, né? Seja pediatra, seja gastro, para avaliar melhor esses detalhes. E os medicamentos para cólica? O que está indicado utilizar? A gente sabe que hoje a gente pode atuar na prevenção utilizando probióticos, né? Mais especificamente o Lactobacillus reuteri, que é aquele que tem mais estudos de que ajuda na prevenção das cólicas, tá? Porque foi analisado muito essa questão, né, da qualidade do trato gastrointestinal desse bebê no sentido de prevenir as cólicas, tá? Agora, medicamentos como, por exemplo, antigases, ou até alguns fitoterápicos, né, que vendem aí em farmácias e mais até internacionais, a gente não recomenda tanto, tá? Porque parece ter pouquíssimo efeito no controle das cólicas do bebê. Então, eu sempre peço para tomar cuidado com esses medicamentos, alguns que se dizem naturais. Eu já vi diversos desses que vêm aí dos Estados Unidos, as pessoas mandam comprar, aí chega aqui um monte de ervas, de coisas muito diferentes e que a gente não sabe exatamente que efeito isso pode ter no bebê. Então, nessas horas eu digo que menos é mais. Uma cólica que não controla com medidas adequadas é sempre algo que a gente deve investigar, porque pode ter aí por trás alguma alergia alimentar. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para bebês com cólicas? Quais são as medidas que os estudos mais mostram que ajuda nesse processo aí da melhora desse choro, né? Esse choro inconsolável que tanto preocupa as mães e as famílias. Bom, em primeiro lugar é manter a calma, pensar assim, é algo que vai passar, tá? O bebê, ele ainda está aprendendo a viver, aprendendo a lidar ainda com o seu próprio corpo, né? E a cólica é um reflexo disso, um reflexo dessa imaturidade. Então, uma das primeiras coisas que costuma funcionar é a gente tentar imitar aquele ambiente que o bebê tinha lá no útero, né? Então, enrolar o bebê, fazer aquela técnica do charutinho, tentar colocar ele bem próximo do teu corpo, né? Encostando assim, barriga com barriga, para acaba aquecendo, né? E diminui um pouco aquela pressão dentro do trato gastrointestinal do bebê. Então, alivia um pouco a dor. Por isso que existe aquelas bolsinhas de água quente, né? Mas que, por favor, fujam dessas bolsinhas. Eu já atendi uma vez um bebê na UTI que teve uma queimadura gravíssima porque foi colocada uma bolsinha de água quente
e enfim, né, e ele chorava, chorava e a família achava que era por causa da cólica, mas tinha vazado água, tá? Vazado água quente e fez uma queimadura horrível no bebê e foi bem grave. Então, assim, eu não recomendo esse tipo de bolsinha de água quente, tá? Tem umas bolsinhas com ervas que você coloca no micro-ondas, é uma coisinha mais natural. Se você testar a temperatura e ver que tá ok, não é algo que vá fazer mal ao bebê, né? Então, esse aquecimento do local, eu recomendo mais assim, aquecer com o próprio corpo, né? Também aquecendo o ambiente, colocando o ar-condicionado ali numa temperatura agradável, tá? Esse tipo de situação pode ser realizado. Então, enrolar o bebê, aí fazer essa flexãozinha, né, das coxas do bebê sobre a barriga, como uma massagem mesmo, né? Uma espécie de bicicletinha, dando um banho morno, essa questão mesmo de você tentar relaxar o corpinho do bebê, diminuindo os estresses, tá? A questão do barulho, do ambiente da casa, tentar manter o mais tranquilo possível, tá? Evitar ao final do dia, esse horário que geralmente os bebês estão mais irritados, já procurar estar mais em casa, num ambiente mais tranquilo, porque senão junta tudo, né? Aquele horário do cortisol alto, com o horário da cólica, do choro. Então é um horário bem legal para você já estar mais em casa e acalmando o seu bebê. Então, em geral, é esse passo a passo, essas medidas que a gente costuma fazer para melhorar a cólica. A teoria da esterogestação é uma coisa muito interessante e que com certeza as mães acabam ficando mais calmas e tranquilas com o seu bebê quando elas descobrem um pouco isso. Antigamente, né, acredita-se que enquanto o ser humano se desenvolvia, antes da gente andar como a gente anda hoje, né, sobre duas pernas, nós andávamos com o apoio dos braços também e nossos quadris eram mais largos. Acredita-se que nessa época os bebês demoravam um ano para nascer, 12 meses e não 9 meses como é hoje. Só que à medida que a gente foi ficando mais bípede, né, andando com duas pernas, o nosso quadril precisou diminuir para que a gente conseguisse se apoiar melhor. Como o nosso quadril diminuiu, os nossos bebês começaram a nascer antes, porque senão eles não passavam, né? Então a própria natureza se encarregou disso, de fazer com que nossos bebês nascessem aí por volta dos 9 meses de gestação. Ou seja, se a gente for analisar essa teoria, é por isso que esses 3 primeiros meses são tão difíceis, que o bebê precisa de tanto colo, aconchego, essa questão da cólica, desses choros mais intensos. Por quê? Porque o bebê ainda não estaria 100% pronto para viver no ambiente externo. Então, o que eu quero que você entenda dessa teoria? Os 3 primeiros meses do bebê são meses que você pode ficar mais próxima dele, dar muito colo, aconchego, não se sinta culpada. Pense que você está fazendo um método canguru, como faz, por exemplo, a mãe de um bebê prematuro, e é uma técnica que com certeza ajuda no desenvolvimento do bebê. E os sinais de alerta? Quando você desconfia, então, que essa cólica não é algo normal e que vai passar sozinho. Bom, em primeiro lugar, é aquela regra dos 3 meses, né? Então, assim, o bebê que passou de 3 meses ainda tá com muito choro, muita cólica, sinal de alerta bem forte para alergia à proteína do leite e outras alergias alimentares, tá? Então, assim, presença de sangramento nas fezes, bebê que não ganha peso bem, bebê que vomita muito, tá? Também são sinais de alerta para a PLV, né? Alergia à proteína do leite. É um choro assim que não tenha muito um horário, né? Mas, por exemplo, o bebê chora o dia inteiro. Às vezes a gente tem que pensar até em questões neurológicas, né? Às vezes alguma síndrome, alguma coisa assim, né? Aquele bebê que não passa nem um pouco do dia tranquilo, ele tá sempre irritado, né? Então aí entra autismo, outras questões relacionadas ao desenvolvimento. Então esses são os principais sinais de alerta assim para você pensar, opa, talvez não seja só cólica. Preciso dar uma atenção maior para o meu bebê nesse sentido e procurar profissionais que me orientem. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você possa agora entender bem o que é a cólica e como diminuir os seus sintomas. O meu Instagram é @doutora Natasha Balem e eu estou à sua disposição para trocar ideias sobre isso.
Um grande abraço e muito obrigada!